Olá! Hoje nós vamos começar a falar sobre ponteiros e alocação dinâmica. Como as aulas ficaram muito longas, mais de 2 horas, quase 3 de vídeo, eu decidi quebrar em várias partes, de mais ou menos 20 a 30 minutos. Então nós devemos ter mais ou menos 5 partes desse vídeo. Eu vou lançar como nós fizemos com a parte de string, ou seja, sai um sábado e um quarta-feira, e aí alterna. Mas o ideal é que você assine o canal para não perder o próximo vídeo. Mas eu sempre estou divulgando pelo Twitter, né, o X, e eu gostaria de contar com a sua ajuda para divulgar a aula, porque nós temos muito poucas visualizações no YouTube. Sei que demora um pouco para ter uma certa demanda, e é um assunto muito técnico, muito específico, não é um assunto de massa, mas é interessante ter o feedback, porque quanto mais feedback durante essa fase que eu ainda estou gravando as aulas, vai me ajudar a melhorar as aulas ou acrescentar algumas sessões, dependendo das dúvidas, né? Então o ideal era o máximo de pessoas poder assistir ao mesmo tempo que eu estou gravando, porque se tiver alguma questão, alguma dúvida, eu posso acrescentar um outro vídeo, fazer uma outra parte e responder mais rápido. É isso, mas eu acho que ficou bem bacana o material. Eu precisei utilizar um diagrama para tentar mostrar alguns conceitos, porque o assunto não é complicado, mas quando você tenta utilizar as palavras, as diferenças entre as palavras e os termos são muito pequenas. Então, se você perde uma palavra, você já não entende muito bem o que está acontecendo. Então, eu fiz um diagrama que apresenta mais ou menos da forma que eu explico, e na primeira parte eu tento seguir o que a gente está fazendo em C, em código, com uma versão em miniatura do diagrama. Nós temos então 3 sessões nessa aula, onde eu vou falar primeiro desse diagrama, como utilizar o diagrama, como que é organizar na memória, e depois eu apresento dois programas, o ponteiro 1 e o ponteiro C, para que você tenha uma ideia de como utilizar essa notação e o que ela faz quando o programa roda na memória. Ok? Vamos ver. Olá! Nós vamos começar a falar de alocação dinâmica, que é um assunto muito interessante, não é complicado, porém que atrapalha um pouco é a forma como nós escrevemos isso em C. Então é muito importante que você entenda o que nós estamos representando, o que nós queremos representar ao escrever um programa utilizando a anotação de ponteiros, endereços, conteúdo. Eu vou utilizar vários termos que eu gostaria primeiro de esclarecer o que é cada coisa, para que fique mais fácil de entender quando eu estiver explicando com o código em C. Então nós vamos começar hoje um pouco diferente. Vou mostrar aqui, tenho 4 slides aqui para mostrar a diferença de conteúdo, endereço, o que é apontar, o que é um ponteiro. A gente vai começar um pouco com a teoria. Então, vamos imaginar que quando nós falamos de uma variável, nós temos 3 entidades diferentes relacionadas à variável. A primeira coisa que você deve saber é que a variável tem um nome, que nós podemos usar para fazer uma referência ou para acessar o conteúdo da variável, e nós sabemos agora que o C ele tem um acesso direto à memória. Nós estamos muito mais próximos da máquina, de como funciona o computador, do que numa linguagem de altíssimo nível. Então nós temos que entender que cada variável ocupa espaço em memória e que esse espaço em memória vai ter um endereço. Então, nome, conteúdo e endereço são 3 coisas diferentes. O conteúdo é o que nós guardamos na variável, o nome é como nós referenciamos esse conteúdo, e o endereço é a posição inicial, ou seja, em que byte eu começo a guardar isso na memória. 3 coisas. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, aqui nós temos um exemplo mais concreto. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma variável, ela se chama P, o conteúdo dela é esse número gigante aqui em hexadecimal, e o endereço que está aqui em verde é esse endereço, 75993300. Então, o que está em verde é o endereço, o que está em preto é o conteúdo. Quando essa variável é um ponteiro, no caso aqui eu chamei de P, nós dizemos que o conteúdo do ponteiro é um endereço de alguma coisa na memória. Então o ponteiro P aponta para esse endereço aqui. Aonde que as coisas começam a ficar, não digo complicada, mas você tem que entender direitinho os termos para poder ter uma imagem clara e traduzir o que nós estamos falando numa imagem mental, numa representação onde você vai entender o que é cada coisa. Então aqui, P é o nome da variável, esse grande número aqui é o conteúdo da variável. Como P é um ponteiro, esse endereço aqui está apontando para algum conteúdo na memória. Porém, P também é uma variável. Então, P tem um endereço, porque para guardar esse número na memória, eu preciso de um endereço. Então,
aqui o ponteiro P, a variável P, guarda o valor 75443211, mas na memória P está em 75993300. E todas as variáveis em si elas vão ter um conteúdo e um endereço, ok? Sendo ponteiro ou não. Qual é a especialidade? Qual é a coisa especial sobre os ponteiros? É que o valor que um ponteiro guarda é um endereço. Quando você tem uma variável do tipo inteiro, o valor guardado é do tipo inteiro. Quando é do tipo float, o valor guardado é do tipo float. No caso de um ponteiro, vai ser um endereço para uma posição em memória. Como que a gente vai começar a declarar e a escrever isso aqui em C? Se eu quero declarar um ponteiro P para variáveis ou para endereços do tipo char asterisco ou char pointer. Eu gosto de chamar de char pointer, mas muita gente chama de char asterisco. Em inglês eles vão chamar de char star, mas eu prefiro usar char pointer para deixar bem claro que isso aqui é um ponteiro para um caractere. Como é que eu escrevo isso em C? Eu boto o tipo, char, asterisco e o nome da variável. Fazendo isso aqui, eu declaro um ponteiro chamado P para endereços do tipo char. Vai ficar mais claro com um exemplo em C. Então, o que acontece aqui? Nós começamos em conteúdo, o endereço. O conteúdo do meu ponteiro P é 75443211 e eu tenho o endereço dele na memória, 75993300. Então, quando eu digo que P aponta para esse endereço aqui de baixo, 75443211, significa que P está apontando, vamos seguir aqui a flecha amarela, para esse endereço de memória. Perceba que o endereço aqui em cima em verde é igual ao conteúdo de P aqui em preto, tá certo? Se você não consegue enxergar cores, o conteúdo está no centro do quadrado e o endereço está no canto superior direito. Então o que vai acontecer? Esse valor dentro de P vai bater com o endereço de uma área em memória que guarda um caractere, porque P é um char asterisco, ou um char pointer. Então, quando P aponta para esse endereço, é como se eu tivesse virtualmente uma flecha ligando este valor a esta posição em memória. Então, como que eu represento o que está sendo apontado por P? Eu vou escrever asterisco P. Então, aqui no meu exemplo, se eu escrevo asterisco P, eu estou representando o conteúdo no endereço apontado por P. Então, P aponta para esse endereço, 75443211. Eu venho aqui em 75443211 e dentro dessa célula de memória, dentro desse byte aqui, eu vou ter o valor equivalente à letra A. Como é que eu escrevo isso em C? Asterisco P. Então, P é o endereço, 75443211, e asterisco P é o que tem nesse endereço, é o A. Então, asterisco P vale A, P vale esse número gigante aqui. Esse asterisco é igual a este aqui? Não. Quando você faz char asterisco P, nós estamos declarando o tipo do ponteiro. Quando você escreve apenas asterisco P, você está referenciando o conteúdo apontado por P. E é justamente esse tipo de entendimento da notação que faz com que muita gente não consiga entender ponteiros em si. Mas basicamente é esse gráfico. Eu vou agora estender um pouco a noção. Então, se eu escrevo asterisco P, eu estou me referenciando a A. Quando eu tenho um ponteiro em C, eu posso fazer operações aritméticas com esse ponteiro. Então eu posso somar 1, somar 2, somar 3. E ele vai somar a quantidade de elementos ao endereço inicial. Então, quando começa em 75443211, se eu somar mais 1, ele vai de 11 para 12. Se eu somar 2, ele vai para 13 e para 14. E quando eu incremento esse endereço em memória, isso me permite acessar outras posições. Como ele aponta para um caractere, cada endereço desse tem um caractere em memória. Por isso que é importante em C você saber quantos bytes cada tipo ocupa, porque quando você fizer essa aritmética, por exemplo, se você fosse do tipo inteiro e eu fizesse P mais 1, o endereço seria P, mas o valor aqui seria mais 4. Por quê? Porque o char ele tem 1 byte de tamanho, mas o int ele tem 4. Então, essa notação aqui ela é mais próxima da notação que nós temos com vetores. Aqui é como se fosse P de 0, P de 1, P de 2, P de 3. Nós vamos passar por isso no código em C e nós vamos ver com bastante calma. E eu vou introduzir cada um desses conceitos, mostrando o programa executando e o que aparece na tela. Mas ter essa imagem, essa visualização do que a gente está fazendo, eu acho que é muito importante no início. Bom, esse era o meu último slide. Bom, esse aqui é o primeiro exemplo, é o ponteiro 1.c.
Nós não temos conceitos muito novos aqui. A maior diferença é que eu modifiquei o layout do Visual Studio Code para mostrar a saída à direita, porque a maioria dos programas que nós vamos ver, eles não são muito largos, mas eu tenho muita saída na tela. Então aqui nós temos um programa normal, vocês vão ver que não tem grande evolução na sintaxe, onde eu tenho include stdio.h, como a gente sempre faz, declaro a main, e aqui eu declaro uma variável do tipo char, como nós já fizemos nas outras aulas. E aqui eu vou declarar um ponteiro. Como eu expliquei nos slides, quando eu quero declarar um ponteiro, eu coloco char asterisco. Então qual é a diferença de A para P? A é um caractere e P é um ponteiro. Por que P é um ponteiro? Porque tem um asterisco antes do nome. Então, quando eu declaro uma variável e coloco um asterisco depois do tipo, isso indica que a variável é um ponteiro para este tipo. Então, P é um ponteiro para caractere. No caso aqui, eu vou introduzir um outro conceito, que é o nullptr. O nullptr é uma constante do C23, ela é uma constante relativamente nova. Antes, ela vinha definida como um define, que nós vamos ainda falar, ainda não expliquei o que é define, mas você já deve ter visto muitas vezes a versão mais antiga, que é a constante null, que normalmente e sempre definida como zero. Então nós vamos colocar aqui, mesmo se o Visual Studio não gostar, nós vamos escrever no PTR. Ele vai marcar de vermelho, mas o código compila, não tem problema. Eu tentei configurar para sintaxe nova, mas o IntelliSense não gosta de no PTR. Então eu vou executar esse programa, fazer um F5, coloquei um breakpoint na linha 8 e vou fazer aqui um F10, A contém C, porque quando eu inicializei a variável A, eu coloquei o conteúdo C, um C maiúsculo. Agora, olha só o que é interessante. Quando vocês podem ver que P aqui à esquerda está apontando para zero. Lembra que eu falei que o null e o nullptr valem zero? Então aqui quando a gente pega as variáveis no debugger, ele vai estar mostrando que P é zero porque eu inicializei com null. Então eu vou imprimir o valor de P, e ele vai imprimir zero. Agora eu vou pedir ao printf que ele me diga o seguinte: A é uma variável, mas quando eu utilizo o ampersand antes da variável, eu estou pedindo dele não o valor de A, eu quero o endereço de A. Onde está A na memória? Faça um F10 e ele vai me responder. O endereço de A é... E ele imprime essa posição aqui, 5FFE9F. Essa posição ela vai variar de um computador para o outro, você pode ter valores completamente diferentes, e eles podem mudar também de uma execução para outra. Então não se assuste se o resultado é diferente, é normal. E agora eu vou perguntar o seguinte: mas onde está P? Nós já sabemos que P contém zero, mas eu não sei qual é o endereço em memória de P. Então vou perguntar agora, mesma sintaxe. Qual é o endereço de P? E ele vai me dizer, P está em 5FFE90. Então A está na posição 9F e o P está na posição 90. Ou seja, eles estão ocupando lugares, posições diferentes na memória. Então eu vou iniciar aqui uma segunda parte. O que você tem que entender aqui? A é um caractere. P é um ponteiro para caractere. Quando eu utilizo o ampersand, eu estou pedindo o endereço da variável, então endereço de A, endereço de P. Esse void pointer nós vamos explicar no final, chama-se cast. O que é um cast? Eu simplesmente estou dizendo para ele o seguinte: olha, o endereço de A é um char asterisco. O printf, se você tirar o void, ele vai dar um erro, porque nós ativamos todas as opções do compilador para tratar os erros, os warnings, né, os avisos, como erros. Então, se você tirar o void pointer, ele vai dar um erro aqui, dizendo que nós estamos tentando imprimir um char pointer e o %p espera um void pointer. Então, quando você quer fazer uma conversão de tipo, principalmente nesse caso aqui, nós vamos dizer, eu quero que o endereço de A seja tratado como void pointer. Mais tarde nós vamos entender o que é tratado. É mais um tratamento do que uma conversão, mas eu vou explicar isso com detalhes depois. Então, por enquanto, quando nós formos imprimir o endereço de um ponteiro ou de uma variável, eu vou fazer esse prefixo aqui, void pointer. No final da aula nós vamos saber o que é. E eu explico com mais calma. Então, eu vou continuar executando aqui o primeiro exemplo. Vai imprimir, P recebe o endereço de A. Então, na linha 14, eu estou fazendo a primeira operação com um ponteiro. Eu estou dizendo a segunda, né? Porque eu já atribuí null. Mas agora eu vou modificar. Eu vou dizer que P vai apontar para o endereço de A. Por que eu tenho que colocar endereço de A? Porque o ponteiro é o tipo de variável que guarda o endereço. Então, ponteiros só trabalham com endereços. Então, se eu quero que P aponte para A, eu tenho que escrever P igual a ampersand A. Quando eu faço isso aqui, veja que o valor mudou. Eu tenho aqui que P agora é quem? 5FFE9F. Esse valor em hexadecimal, se nós voltarmos aqui à direita, você vai ver que é o endereço de A, o mesmo que nós imprimimos com printf. Então, se nós voltarmos lá na nossa apresentação, o endereço de A seria aquele número em verde no cantinho superior direito. E é isso que eu guardo no meu ponteiro. Ele até tenta mostrar aqui como se fosse uma string. Nós não vamos ligar para isso por enquanto. Vamos olhar só para o número. Então, P agora recebeu o endereço de A.
Quando eu faço a impressão, ele vai dizer, agora P contém 5FFFE9F, que é o mesmo endereço de A que eu já tinha imprimido aqui. Mas o endereço de P, ou seja, onde P está na memória, continua o mesmo. 5FFE90, 5FFE90. Por quê? Porque o endereço de P é a localização de P na memória, e isso não mudou. O que mudou quando nós fizemos P igual ao endereço de A foi justamente para onde P aponta, mas P na memória continua no mesmo lugar. Então, aqui é que é o X para entender toda a aula de alocação de memória e ponteiros. Você entender essa sintaxe. Endereço de A vai para o conteúdo de P. Então, P vai ter o número em hexadecimal, que é 5FFF9F. A vai continuar contendo C, não damos absolutamente nada em A. E agora vem uma outra sintaxe, como eu mostrei lá no slide. Se você escreve asterisco de P, o que eu estou querendo aqui? P aponta para uma variável char, e como eu quero asterisco P, eu quero o seguinte, qual é o char que está no endereço apontado por P, certo? Eu costumo ler asterisco P como conteúdo de P, ou conteúdo apontado por P, que é mais correto. Então, se eu fizer um F10 aqui, ele vai mostrar. Asterisco P é C. Então, você tem que entender no programa em C que P é o endereço de A, que o endereço de P é aonde P está na memória, que o conteúdo de A é C e que asterisco P é o conteúdo de A. Por que é o conteúdo de A? Porque P tem o endereço de A e quando eu faço o asterisco ele vai dizer o seguinte, bom, então me mostra o que tem nesse byte. No caso é o mesmo C. Então agora nós vamos alterar o valor. Olha como é diferente. Na linha 14 eu fiz P igual ao endereço de A. Agora eu quero alterar o valor de A usando a notação de ponteiros. Então eu sei que P é um ponteiro para caractere e eu vou dizer o quê? Asterisco P igual a D, ou seja, eu modifiquei, era C, agora vai passar a valer D. Olha só qual é a diferença. Eu escrevi o asterisco antes do nome P e à esquerda do igual. Veja que é diferente quando eu estou utilizando na atribuição asterisco P à esquerda do igual e quando eu estou utilizando asterisco P à direita aqui no printf. Aqui no printf, asterisco P significa conteúdo de C, de A, perdão, e aqui eu estou dizendo o seguinte, o conteúdo para onde P aponta passa agora a ser D, ok? Então aqui eu pergunto e aqui eu realmente modifico o conteúdo de onde P aponta. Então vou perguntar qual é o valor de P agora. Continua sendo o mesmo endereço, eu não mudei o conteúdo de P. O conteúdo de P continua sendo 5FFE9F, que é o mesmo endereço de A desde o início. Se eu peço o endereço de P, ele também não mudou, porque P continua na mesma posição de memória. Se eu peço o valor de A, olha que interessante, sem tocar na variável A, eu consegui alterar o valor de A. Então A valia C, e quando eu faço asterisco P igual a D, como P aponta para A, eu modifiquei o que tinha dentro de A. Então A agora vale D. E o conteúdo de P é a mesma coisa que o conteúdo de A, ele vai valer D também. Então, quando você aponta para uma variável, você está ligando o ponteiro a essa variável. Se você modificar para onde ele aponta, ele vai mudar o conteúdo do ponteiro. Se você modificar o conteúdo que ele aponta, que é o asterisco P que nós fizemos agora, ele vai modificar o valor contido nesse endereço. Isso é complicado de falar claramente, então é por isso que eu mostrei graficamente, mostrei agora aqui no código, e é importante entender cada uma dessas linhas que nós acabamos de aprender aqui, de passar. Então, se necessário, pegue esse programa, execute linha a linha, verifique aqui no debugger como que os valores são modificados, mas você tem que entender linha a linha o que está acontecendo. Então, A é uma variável caractere normal, asterisco P é um ponteiro. Nós teremos outros exemplos durante essa aula, que é para justamente testar o seu entendimento, mas basicamente nós vamos mostrar outros exemplos com essa mesma sintaxe, certo? E depois nós vamos fazer coisas mais complicadas. Então, por enquanto, é só o esquenta. Então, nós vamos aqui agora para ponteiro 2.c. Aqui eu vou mostrar uma coisa muito interessante para fazer em ponteiro, que é a troca de dois valores. Então, vamos imaginar que eu tenho duas variáveis na minha main, duas variáveis do tipo inteiro. A, que vale 5, e B, que vale 3. Eu vou imprimir aqui o valor de A e de B. E eu agora quero escrever uma função para trocar os valores de A e B. Se você escrever essa função,
sem utilizar ponteiros, os valores não vão trocar. Por quê? Se eu escrevo aqui, por exemplo, eu vou escrever essa função, vou tirar a anotação de ponteiros, tá? Vou botar aqui troca, sem ponteiro é int A, int B. E vou simplesmente tirar os asteriscos aqui. O que vai acontecer? Eu vou chamar também troca A e B. Aqui. E vou imprimir aqui. Então vamos ver como é que funciona com ponteiro e sem ponteiro. Vou botar um breakpoint, fazer um F5, vamos ver se compila, se eu não introduzir algum erro. Então, eu imprimi A vale 5, B vale 3. Quando eu peço para ele executar a minha função troca SP, que eu declarei com variáveis inteiras normais, int A e int B, eu vou fazer uma troca. Como é que eu troco o valor entre duas variáveis? Eu atribuo uma variável temporária, depois a primeira passa a ser a segunda, e a segunda passa a ser igual àquela temporária, ou seja, eu inverto o valor de A e B. Então, eu vou fazer um F11 para entrar na função, e caio aqui. Se eu peço o valor de A é 5, o valor de B é 3. Os nomes que eu utilizei aqui na main e nos parâmetros, eles não são relacionados, tá? Eu estou utilizando aqui, que nem no Python. Como é uma função que recebe dois valores, e eu passei A e B, ele passou o 5 e o 3. Por coincidência, ela tem o mesmo nome. Então, vamos continuar. Então, TMP, que é a minha nova variável, vale 0, porque eu ainda não inicializei, mas quando eu executar a linha, ela vai passar a valer 5, que é o valor de A. A vai passar a valer 3, e B passa a ser o valor que estava em TMP, o antigo valor de A, 5. Mas olha só que engraçado, eu ainda não retornei. A vale 3, B vale 5. Quando eu saí da função, o que aconteceu? O A aqui de fora voltou a ser 5 e o B voltou a ser 3. Por quê? Porque um número inteiro, eu não passo uma referência, ele não é passado para a função como uma referência, ele é passado por valor. Ou seja, eu passo uma cópia de A e uma cópia de B para a função troca SP, que é recebida aqui como int A e B. Então, tudo que eu faço dentro da função não vai modificar o valor aqui fora, porque isso é uma passagem por valor. Já no exemplo com ponteiros, que é a minha segunda função aqui, a função troca, veja que a sintaxe é diferente. Agora eu estou dizendo que eu não estou mais recebendo int A, eu estou recebendo int asterisco A. O que acontece quando eu coloco o asterisco depois do tipo? Ele indica que A é um ponteiro para inteiro. E a mesma coisa para B. Int asterisco B, B é um ponteiro para inteiro. Diferente de uma variável inteira B e uma variável inteira A que eu tinha aqui na primeira função. Quando eu entro na função, na linha 13, eu tenho uma variável inteira, TMP, que vai ser inicializada com o conteúdo de A. Então, asterisco A é o quê? A é um ponteiro, TMP vai receber o valor que este ponteiro está apontando agora. Conteúdo para onde ele aponta. Então, asterisco A, conteúdo de A. E aqui eu faço a atribuição. Conteúdo de A passa-se agora o conteúdo apontado por B. Conteúdo apontado por B passa a ser o valor de TMP. Veja como o tipo seguido do asterisco indica uma declaração de ponteiro, mas o asterisco seguido do nome do ponteiro significa apenas o conteúdo. Quando ele está à direita do igual, eu estou acessando o valor. Quando ele está à esquerda, eu estou modificando o conteúdo de onde ele aponta. Então, vamos executar aqui. Eu vou executar linha a linha igual como eu fiz a outra função. Opa, não fiz. Mas vocês podem ver que aqui fora ele já trocou. O A agora vale 3 e o B vale 5. A inversão foi feita. Tá? Então, se eu imprimir na tela, agora faz o 3 e o 5. Então, essa primeira aqui é por valor. E a segunda aqui é o que nós chamamos de por referência. Então, uma das utilidades de ponteiro é poder passar valores por referência. Esta é a forma que você tem de deixar passar valores por referência. É o que? Eu passo o endereço da variável em memória, a função vai alterar diretamente nesse endereço em memória e está feito. Em C eu posso retornar valores igual em Python, mas eu só posso retornar um. Então, uma outra forma de você poder retornar ou alterar vários valores é passar esses valores por referência. Então, eu vou aqui só executar com o debugger. Certo? Então, aqui, olha só. A e B são endereços. Ele não sabe o que tem lá. Porque o valor de A e B é o endereço de A e o endereço de B.
Se eu clicar aqui na memória, ele não vai me mostrar. Mas eu posso, por exemplo, aqui no Watch, eu posso escrever endereço conteúdo de A, e eu vou acrescentar um outro, conteúdo de B. E ele vai me mostrar. Então, o A, que é o ponteiro, vale o endereço, o B é um outro endereço, mas o asterisco A é 5 e o asterisco B é 3. Vou executar agora a linha com F10. TMP, que é uma variável inteira simples, vale 5. Guardei o valor que era o antigo asterisco A. E agora eu vou modificar o A. O conteúdo de A vai valer o conteúdo de B. Ele passa a ser 3. Veja que o endereço aqui de A e B não modificou, porque eu estou modificando o quê? O conteúdo de onde ele aponta. Quando eu faço a segunda linha, asterisco de B igual a TMP, eu vou colocar o 5 aqui. Mas em todo caso, nem A nem B foi modificado, porque como A e B são ponteiros, eles continuam apontando para o mesmo endereço. Eu simplesmente utilizei o ponteiro para ter acesso à área em memória que ele aponta e modifiquei o conteúdo apontado por A e por B. Mas A e B em si não foram modificados, como você pode ver aqui no debugger. Ok? Bom, esse é o final da primeira parte. Como eu falei, eu dividi em várias partes o vídeo, mas essa parte ela é fundamental para entender todas as outras. Então, se algo não ficou claro, não hesite em perguntar. Coloca comentário no vídeo, eu tento responder no YouTube, ou então pelo X, ou mesmo pelo Telegram. É fácil de me encontrar nas redes sociais, então... e eu preciso de uma ajuda para divulgar o vídeo. Como eu falei, quanto mais gente assistir, mais dúvidas a gente pode receber, e assim tentar resolver ou gravar uma outra parte. Então é interessante ter esse tipo de interação. Depois que eu terminar a série vai ficar mais difícil parar para gravar de novo, então essa é a urgência. Mas os vídeos vão ficar no YouTube, você pode ver quando você quiser, com calma, então não tem pressa nenhuma. Se você ainda não assinou o canal, não hesite em assinar e clicar no gostei, isso é importante, é uma forma de dar retorno para o vídeo. Se você tem dúvida, deixe comentários, não hesite realmente em perguntar, eu aguardo comentários nesses vídeos. Eu gostaria principalmente de saber se a velocidade do vídeo está boa, se vocês acharam que ficou muito rápido ou muito lento. Eu mudei um pouco a forma que eu editei os vídeos nessa primeira parte, e dependendo do retorno de vocês, eu vou continuar fazendo assim nas outras, ou eu posso deixar um pouco mais lento. Eu tirei algumas partes de silêncio do vídeo, mas eu acho que em algumas sessões ficou muito rápido. De qualquer forma, se vocês acharem que eu falo muito rápido, tem uma configuração no YouTube onde você pode reduzir a velocidade, aumentar a velocidade e assim passar mais rápido, passar mais lentamente sobre algumas partes do vídeo. É isso. Então a próxima aula deve sair na quarta-feira e tudo vai para a lista, então fica fácil de encontrar todas as aulas. Eu já publiquei todos os programas da aula 6 no site. Então, auladec.nilo.pro.br, tá tudo na descrição, fácil de achar. E até a próxima, onde nós vamos falar de alocação dinâmica com malloc e free. Até lá.